Olá, meus amados irmãos, alunos do Instituto Teológico Atos 1:8. Desta feita, nós estamos com a nossa terceira aula do módulo Hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E na aula de hoje, meus irmãos, nós temos como texto-chave o Salmo 51. Então, como sempre nós fazemos, dê um pause, tá? Vai lá, lê todo o Salmo 51 e depois você retorna aqui para a gente continuar, ok? Bom, tendo você lido o Salmo 51, vamos então aqui, hoje nós vamos falar sobre a questão do pecado original, tá? A partir da página aí 53, tá? Então, o foco dessa terceira aula do módulo Hamartiologia será na questão do pecado original. E na página 53, no primeiro tópico, diz a ideia bíblica do pecado. Dada a importância do assunto de que se trata esse texto, em decorrência das diferentes conceitos de pecado, chamamos sua atenção para as seguintes peculiaridades, tá? Por exemplo, a primeira coisa que ele coloca aqui, que é uma classe específica de mal, é que não é bom a gente confundir, nem sempre, pecado com mal. Ele fala aqui que é bom lembrar que nem todo mal é pecado. Ou seja, irmãos, nem todo mal é decorrência do pecado. Quer ver um exemplo bíblico? Jó, por exemplo. Jó passou por um mal terrível. Aliás, por dias maus, né? Dias tenebrosos, dias terríveis. E o erro dos seus amigos, ainda que os seus amigos falassem coisas interessantes a respeito de Deus, eles erravam quando eles diziam que Jó estava passando por todo aquele processo de enfermidade, né? Todo aquele processo de mal, porque ele estava em pecado. Então foi nesse sentido que lá na frente nós vamos ver ali o próprio Deus repreendendo os amigos de Jó e dizendo: olha, vai lá que o meu servo Jó vai orar por vocês porque vocês não falaram que era reto ao meu respeito. Ou seja, né, não era por causa de pecado. Então é bom a gente policiar isso aí, tá? Ele explica, irmãos, que o pecado é a causa do mal. Sim, por exemplo, existem enfermidades que é em decorrência do pecado. Por exemplo, a pessoa muitas vezes contrai HIV através de quê? Relações sexuais ilícitas, prostituições, tá? Adultérios. É só um exemplo dentre muitos. Contrai uma doença no fígado, por exemplo, por causa de bebedice. Enfim, o pecado é a causa do mal, enquanto o querer o mal é o efeito do pecado. Por exemplo, irmãos, desejar o mal para alguém é pecado, tá? Por exemplo, irmãos, o coração do homem é enganoso. Ainda que no íntimo do nosso coração, se nós desejarmos algum mal para alguém, seja ele quem for, seja o mais vil dos pecadores, se nós desejarmos o mal para alguém, nós estamos pecando, tá? No parágrafo seguinte, ainda na página de número 53, ou seja, vamos para o terceiro parágrafo da página, ele descreve aí alguns significados da palavra pecado. Por exemplo, pecado pode significar fracasso. Sim, irmãos. Vocês podem ver, por exemplo, esses povos, nações, que se envolvem muito com satanismo, com bruxaria, com magia negra, com idolatria. Veja que é uma calamidade, é um fracasso. É um país pobre, miserável, cheio de doenças, cheio de calamidades, cheio de coisas ruins. Por quê? A Bíblia chega a dizer, não me lembro bem a referência agora, que o pecado é o opróbrio. Eu sei que é no livro de Provérbios, mas diz que o pecado é o opróbrio das nações. Opróbrio quer dizer isso, fracasso, desprezo, desonra, né? Pecado também significa erro. Errar o alvo, né? Como nós já falamos, né? Pecado, hamartia, significa errar o alvo. Pecado também iniquidade. Tem pessoas que às vezes querem separar o pecado da iniquidade, mas não tem como separar, porque lá em 1 João 5,17, o apóstolo diz que o pecado
é iniquidade. Então são sinônimos, tá? As palavras pecado e iniquidade, elas são sinônimos, tá? Transgressão, né? Que é uma violação da lei. Irmãos, é uma violação da lei. É por isso que John Wesley, ele dizia o seguinte, que o pecado é a violação de uma lei conhecida. Interessante, né? Por exemplo, por que quem rouba, rouba às escondidas? Porque ele sabe que é errado. Por que quem adultera, adultera às escondidas? Porque sabe que é errado. Então quem faz as coisas, as obras das trevas, como a Bíblia faz em oculto, para eles, né, que diante de Deus nada é oculto, é porque sabe que é errado. Então por isso que John Wesley definiu o pecado como a violação ou a transgressão de uma lei previamente conhecida. Bem forte, né? Meus irmãos, ainda aqui, o pecado, ele tem um caráter absoluto no sentido. Por quê? Porque existe um contraste entre o mal e o bem, e esse mal, esse mal e bem, ele é um contraste absoluto. Inclusive, queridos, deixa eu fazer uma propagandazinha aqui no bom sentido, tá? Esse é o nosso mais novo trabalho, né? Tá aqui, ó, o livro Pregues da Palavra. E no sermão 91, na página 143, eu faço aqui alguns contrastes, né, entre o mal e o bem, ou seja, o homem mau ou o homem ímpio e o homem piedoso. Por exemplo, tá? O pecado tem apenas uma posição cambaleante na morada dos piedosos, mas o pecado fixou o seu trono na casa dos ímpios. Segundo, na vida dos piedosos, o pecado e a graça lutam pela soberania. No ímpio, o pecado entronizou e domina. Olha só. O piedoso, ele está preocupado com o mundo vindouro, por isso que ele procura acertar os seus erros. Mas o ímpio, ele não se preocupa com as realidades eternas. E aqui eu coloco, irmãos, são 28 contrastes entre as atitudes do piedoso e a atitude do ímpio, tá? Então, se você não adquiriu ainda, adquira aí o Pregues da Palavra, volume 1, tá? Porque tem esse contraste. Outra coisa, irmãos, relacionada ao pecado, ainda na página 53, está aí no quarto tópico, tá? Ou seja, o último tópico aí da página 53, é que o pecado, ele sempre tem relação com Deus, tá? Que o pecado, ele pode ser interpretado como a falta de conformidade com a lei de Deus. Veja só que quando Davi, ele falando agora do Salmo 51, quando ele peca ali, né, o adultério com Batseba e sucessivamente o assassinato, né, de Urias, um dos seus melhores soldados, Davi, né, numa nota de arrependimento, ele fala: contra ti somente pequei, ó Deus. Porque ali tanto adultério como assassinato é a violação dos 10 mandamentos, né? De 2 dos 10 mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Então, todo pecado tem relação com Deus, porque é uma forma de a pessoa se rebelar e não se conformar com a vontade e com a lei de Deus. É o que, por exemplo, os versículos aí da página... da página 54, fala, são 3 versículos aí, olha. Primeiro, Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais as causas praticam, não somente os que fazem, mas que também os que aprovam, os que assim procedem. Ou seja, irmãos, quando nós somos coniventes com o pecado, ou quando nós, de alguma maneira, nós promovemos o pecado, nós também estamos pecando, porque nós estamos nos conformando com a atitude pecaminosa. Eu tenho que respeitar todas as pessoas, né? Mas eu não posso me conformar com os pecados dela. Pode ser até mesmo no seio da família. Tem pais que às vezes se conformam com os pecados dos filhos e até aceita dentro de casa as práticas pecaminosas. O filho a gente vai amar de qualquer maneira, mas apoiar e até mesmo promover, ser complacente, ser conivente, é o caso, por exemplo, lá de Eli, o sacerdote, né? Que sabia que os seus filhos estavam fazendo coisas terríveis, escabrosas,
e mesmo assim, ele de certa forma ele era complacente, por isso que o juízo de Deus veio sobre a sua casa. Outro pecado aqui, pessoas que ignoram, irmãos, está em Tiago 2,9, que diz assim, ó, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguidos pela lei como transgressores. Porque dizia, né, que quando aparecia lá uma pessoa com roupas novas, bonitas, né, com joias, não, senta aqui no local de honra. Mas quando era um pobre, desvalido ali, não, senta aí no estrado, aí no chão mesmo, aí qualquer lugar para você tá bom. Aí Tiago fala, vocês não estão fazendo acepção de pessoas assim? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, irmãos, isso aqui é muito sério, tá? Fazer acepção de pessoas é também pecado, tá? E aqui em 1 João 3,4 confirma isso aí, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, só para fechar aqui. Meus irmãos, ainda na página 54, fala aí que o pecado, ele inclui tanto a culpa como também a corrupção. O que é a culpa, irmãos? A culpa é um estado que se sente merecer o castigo pela violação de uma lei moral. Ele expressa também a relação do pecado com a justiça e com o castigo da lei. Irmãos, a culpa é um negócio terrível, ou seja, a culpa do pecado, né? E Davi, ele pede para que o Senhor não só perdoe o seu pecado, mas também que Deus o livre da culpa do pecado. Ele fala isso tanto no Salmo 32, como também no Salmo 51, tá? E aí eu coloquei aqui, mas eu vou colocar, vai aparecer um quadrinho aí, acho que do lado esquerdo do seu vídeo aí, ou do lado direito, não, vai aparecer um quadrinho aí. E nesse quadrinho eu vou colocar 3 passos para que você possa se livrar da culpa do pecado. Ou até mesmo ensinar para alguém, né, irmãos? A pessoa às vezes sofre com remorso, né, com a culpa do pecado, né? Entendeu? Então o primeiro passo é ser humilde. É reconhecer que verdadeiramente nós pecamos, transgredimos a lei, né? É o caso lá, por exemplo, da parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu, enquanto se orgulhava pelo fato dele dizimar, dele jejuar, o publicano ele só batia no peito e falava, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um miserável pecador. Coisa linda, né, irmãos? Por isso que, né, o Senhor Jesus falou que aqueles que a si mesmo se humilham será exaltado, e os que mesmo se exaltam serão humilhados. Não é correta a expressão, irmãos, os humilhados serão exaltados, porque não é porque alguém te humilhou que Deus tem que te exaltar, não é isso. É aqueles que se humilham diante de Deus, é o que o texto diz. Eu vou colocar a referência aí, tá? Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, tá? Então é importante a gente compreender essas coisas. Às vezes a gente usa certos termos e certas expressões que a Bíblia não ratifica, tá? O segundo passo é pedir perdão, né? Colocar diante de Deus, né? O Senhor é grandioso, como diz lá em Isaías 55:7, Ele é poderoso, Ele é grandioso em perdoar. E em terceiro, declare os seus pecados. Sim, declare abertamente para Deus. Porque se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos até Deus de mentiroso, é o que diz lá em 1 João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz que o que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a solução para a culpa do pecado é porque Deus preparou um substituto que satisfez toda a exigência da lei, e Ele, o nosso substituto, Jesus Cristo. Por isso que fala que o sacrifício dele foi vicário, porque vicário significa, vem de vicáveres, que quer dizer substituir. Ele é o nosso substituto. Aleluia! E o pecado é corrupção, irmãos, porque ele contamina cada pecador e é uma realidade de todo indivíduo. É o que nós estamos falando, por exemplo, desde a primeira aula, acerca do pecado universal. O pecado entrou no mundo através de um homem, por isso que o pecado passou a todos, por isso que todos pecaram. Então, ninguém pode fugir desse veredito, tá, irmãos? E o pecado, ele é a corrupção, irmãos. É só você olhar, né, como eu já acabei de dizer, citar, né, que o pecado, ele é o opróbrio das nações. O pecado, ele corrompe o homem, ele degrada o homem. O pecado, muitas vezes, ele destrói
lares, ele destrói famílias, casamentos, amizades, ele destrói reinos, ele destrói nações. Por isso que diz que o pecado é o opróbrio das nações. Meus irmãos, ainda na página de número 54, fala que o pecado tem um lugar no coração do homem. Irmão, só uma explicaçãozinha aqui, que na Bíblia, muitas vezes, coração é traduzido metaforicamente como mente, ou como alma, que é a sede das nossas intenções, volições, sentimentos, emoções, tá? Então, por isso que Salomão vai dizer lá em Provérbios 4:23, né? De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Em Marcos também, capítulo 7, Jesus diz que é do interior do homem que nascem os pecados, os roubos, as violações, as prostituições, os adultérios, as fornicações, tudo. Então, né? Por isso que nós temos que nos inclinar cada vez, irmãos, para o Espírito Santo de Deus. Quem se inclina para o Espírito Santo, Paulo vai dizer que a inclinação do Espírito é vida, é paz, mas que a inclinação da carne é corrupção e morte, tá? Meus irmãos, acerca do pecado original, aí na página de número 54 ainda, tem um teólogo aí chamado Berkhof. Então, Berkhof, ele dá 3 definições aqui de porquê que é chamado de pecado original. Porque se deriva do tronco de Adão, né? Então, volto a citar o texto, Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo através de um homem, por isso que o pecado passou a todos, por isso que todos pecaram, tá? Segundo, porque ele está presente na vida de cada indivíduo, irmãos. Nós precisamos entender isso. Por exemplo, tem pessoas que cometem um engano, que acham, meu filho, ele nasceu na igreja, ele é filho de crente, ele é crente. Não, a salvação é pessoal. Cada pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Porque todos nós nascemos com raiz pecaminosa e ninguém pode fugir disso. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Então é muito importante. E terceiro, porque ele é a raiz interna de todos os males atuais que maculam o homem. Tá, irmãos? Só você olhar. É o que, por exemplo, em Eclesiastes 7:29, que diz que Deus criou o homem bom, o reto, o justo, mas ele buscou para si muitas inquietações, muitas invenções, muitos males. Tá? Então é isso aí. Meus irmãos, a nossa aula vai ser bem tranquila hoje, tá? Porque o nosso foco é só esse, tá? É entre as páginas 53 e 55. Aí os irmãos confiram esses textos, tá? Que nós estamos passando para os irmãos, tá? Todos os textos que a gente menciona aqui, meus irmãos, procure ler as referências bíblicas aí no seu material, tá? E ele conclui aqui na página 55, falando sobre o pecado original e a história. Na verdade, nós já estamos falando aqui desde o início que esse tema pecado, ele sempre foi muito discursivo, né? E sempre causou assim, sempre foi fonte de muita discussão nos meios teológicos, né? Entre teólogos. Então, a igreja se dividia. Por exemplo, a igreja grega oriental era mais maleável com isso aí, muito influenciado aí principalmente pelo gnosticismo e outras pelos sofistas, tá? Eles às vezes davam uma passada de pano, vamos dizer assim, na doutrina do pecado. Porém, a igreja latina, vamos dizer assim, já era mais veemente. E ele destaca aqui 2 homens, como Tertuliano e Ambrósio, que defenderam essa questão, que o pecado é eu gostei da expressão, é uma infecção hereditária, e é mesmo. Por que eu sou pecador? Porque eu nasci de um pecador. Os únicos, irmãos, que não nasceu de homem foi Adão, Eva e Jesus. Fora esses 3, todos nasceram do modo natural. Todos do modo natural. Então, automaticamente, por isso que ele fala que é uma infecção hereditária, o pecado passou a todos. Então, não adianta fugir disso aí, tá? Outro nome que ele destaca aqui, além de Tertuliano e Ambrósio, foi Agostinho, que foi um dos maiores nomes da igreja na era da patrística, que diz que Agostinho, né,
Foi ele que desenvolveu totalmente a questão da doutrina do pecado, né? Que ele diz que a natureza do pecado, tanto física como moral, está toda corrompida por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão. E isso é provado em 2 textos bíblicos. O primeiro é em Gênesis 6:5, que antes de Deus enviar o dilúvio, diz que a maldade do homem era tão grande que todas as intenções e os pensamentos do homem eram más continuamente. Ou seja, Agostinho chegou a essa questão, que o homem que ele é dominado pelo pecado, ele não consegue pensar e fazer outra coisa senão pecar. E o que dizer também em Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo 10, eu vou colocar esses textos aí, tá, irmãos? Que fala que não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que busque a paz, são violentos, derramam sangue, são caluniadores. Eu vou colocar os textos para vocês verem, tá, irmãos? Então, você vê claramente que o pecado é hediondo, o pecado concorda com os pais da igreja latina aqui, né? Tertuliano, Ambrósio e Agostinho, que dizia que o pecado é uma infecção hereditária, é uma maldição, sim. Se podemos falar em maldição hereditária, é essa maldição do pecado, que ele só é subjugado a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus e entregamos nossa vida a Ele, porque Ele tem poder para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, meus irmãos, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar a questão da relação entre o pecado original e o pecado atual. Tá? E aí nós vamos trabalhar com isso aqui, e também nós vamos trabalhar com o famoso pecado imperdoável, né? Que é um tema muito interessante, né? Para a gente estudar, tá? Então, a nossa agenda para a próxima aula vai ficar entre as páginas 56 e 58, ok? Hoje foi das páginas 53 a 55. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Nós estamos à disposição. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco lá no WhatsApp, tá? Esclarecer as suas dúvidas, que nós estamos à disposição dos irmãos. Deus abençoe e bons estudos, e continue firme, sempre constante aí no aprendizado da palavra de Deus. Fiquem todos na paz de Jesus.